vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é: conheça o terreno que você está pisando. Gente, você não vai começar uma casa pelo teto, né? Você vai começar pelo terreno. Você precisa ter uma estrutura bem feita para você construir a casa. Então, você precisa ter um terreno bem feito para poder laudar o blasto. Lícia, que terreno é esse? Que eu não construo terreno nenhum, eu trabalho em laboratório. É só uma analogia, mas ninguém vai construir uma casa. Quem já construiu uma casa sabe, você precisa, né, fazer todo o processo ali naquele terreno para você poder construir a casa em cima. O que eu quero dizer com esse terreno? Gente, são várias variáveis, vários contextos, vários pontos que você precisa interpretar para laudar. Como a colega colocou aqui, Lícia, eu vi um blasto e a gente ficou na dúvida se era um blasto. Precisa ter o contexto. Um blasto, mas você tinha qual a idade do paciente? Isso vai me fazer diferença aqui na hora de laudar. Qual o sexo do paciente? A gente sabe que, por exemplo, existem leucemias agudas, que a leucemia linfóide é aguda, ela é a leucemia infantil, é mais comum em criança. Então, você vê mais linfoblastos naquela lâmina. Então, o sexo e a idade vai trazer muitas informações. Os dados clínicos, um paciente que tem blasto, ele tem sintoma, ele tem vários sintomas. Ele pode ter uma anemia já associada, uma trombocitose, uma contagem de plaquetas baixa, um hematócrito baixo, trazer mais para a linguagem de quem não está entendendo, uma hemoglobina baixa. Então, ele tem sintomas de anemia, ele tem sangramento espontâneo, ele tem febre. Então, você precisa ter esses sintomas associados. Se você sabe que o paciente está cheio de sintomas, é mais provável, você vai se sentir mais seguro na hora de liberar um blasto. A questão é que você se prende só a olhar a célula e esquece de avaliar os sintomas do paciente, todo o terreno do paciente. Há uma mentira que todo mundo conta só tem blasto se tiver leucocitose. Não, você pode ter leucemias, por exemplo, com leucopenia. Então, cuidado, a contagem global, ela vai te ajudar na hora de ter segurança para laudar. Conheça a formação de células. Aí, o analista clínico, né, teve a aula lá de hematologia no período X, teve uma aula sobre hematopoiese, assistiu a aula, fez a prova prática, fez a prova teórica e pronto, se formou. E aí? Você voltou, estou olhando para você voltou para revisar esse assunto? Você voltou para ler esse assunto? Você voltou para estudar esse assunto? Você tem que, hematopoiese tem que estar na ponta da sua língua, você tem que saber muito bem. Revisita esse assunto, faz um resumo, desenha um esquema, como esse aqui. Eu vi só o professor fez aquele esquema, eu não entendi nada. Então, precisa de você estar comprometido para aprender isso, porque realmente não é fácil, mas não é impossível de aprender. Mas eu vou te explicar do meu jeito, que eu aprendi, que eu ensino, que eu acho que é interessante para vocês. Bom, a gente tem as nossas células-tronco pluripotentes, que ficam lá onde? Lá na medula óssea, né? O processo de hematopoiese acontece em vários locais, mas na vida adulta fica lá, na criança já, nem na vida adulta, na criança já fica lá na medula óssea. E aí, na medula óssea, a gente tem essas células-tronco pluripotentes. Então, são células grandes, são células que são capazes de se regenerar várias e várias vezes, de fazer várias divisões celulares, são células que têm a capacidade de se dividir em qualquer tipo de linhagem, elas são super poderosas, entendeu? Só que você tem que imaginar que essa célula aqui, ela não vai aparecer no teu hemograma, é muito raro que ela apareça no teu hemograma, não vou dizer que nunca, porque vai que acontece, mas ela não vai aparecer, mas é importante que você entenda que ela é a primeira célula que vai formar todas as outras. Aí a gente tem uma segunda linhagem. Agora a gente já tem as multipotentes. Então, são os progenitores multipotentes. Eles não são mais pluripotentes. Eles não têm esse superpoder de se diferenciar em qualquer tipo de célula. Eles agora já têm só um poder. Se ele é linfóide, ele vai se diferenciar naquelas células de linhagem linfóide. Se ele é mieloide, ele vai diferenciar agora só em células de linhagem mieloide. Esses progenitores também têm uma capacidade muito grande de se regenerar, ele tem uma capacidade de se diferenciar muito grande, ele ainda vai se diferenciar, ainda pode, o mieloide pode virar uma plaqueta ou pode virar uma hemácia. Então, ele tem essa multipotência, porém não são mais pluripotentes. Então, a gente já consegue definir aí duas linhagens básicas de células. Aí a gente tem agora a terceira coluna que apareceu para a gente são os precursores. Os precursores são os famosos blastos.
Para quem me perguntou no começo da aula, o que são blastos? São células precursoras de outras células maduras que circulam no sangue. A célula madura, prontinha, ela circula no sangue. O precursor não. O precursor fica lá na medula óssea, ainda amadurecendo. Esses precursores, eles já são, como o nome fala, a próxima linhagem já meio que direciona totalmente. Uma curiosidade, as leucemias agudas, elas atingem esses precursores, elas atingem os blastos. As leucemias agudas, elas fazem com que os blastos percam a capacidade de se diferenciar, entendeu? A questão citogenética que a leucemia faz é que ela não deixa com que esse linfoblasto vire um linfócito. Ela fica só um linfoblasto, ela não consegue amadurecer, ela fica criança pro resto da vida. E daí, com isso, ela só tem a capacidade de se dividir. Ela ganha uma habilidade. Você vai se dividir, porém você não vai amadurecer. Então, basicamente, é isso que acontece nas leucemias agudas. Então, por isso a gente vê muito linfoblasto, mieloblasto, dependendo da linhagem de leucemia mieloide aguda, a gente vai ver monoblasto, né? Tudo isso daí. Mas não é só leucemia, tá, gente? Então, como uma colega colocou, tinha um blasto só lá. Então, dependendo da situação, pode ser uma infecção muito grave que acabou fazendo com que células um pouco mais jovens tivessem que correr para o sangue para tentar barrar aquele problema. Ou síndromes mielodisplásicas. Então, existem situações que não são só leucemias. A próxima linhagem que a gente tem são das células já maduras. Tira o print aí, analista, para você salvar, que isso vai te ajudar, né? Nos próximos slides tem mais material interessante para você. Então, a gente tem o linfoblasto, ele vai se direcionar para o linfócito. O mieloblasto, dependendo da característica daquele mieloblasto, ele vai direcionar em basicamente três tipos de células que a gente conta no hemograma. O eosinófilo, que tem esse citoplasma mais eosinofílico, alaranjado. O basófilo, com grânulos no citoplasma mais basofílico, azulado. E o neutrófilo, segmentado, né, aquela célula linda, bem segmentadinha, que ajuda também a trabalhar na nossa imunidade. Na verdade, esses leucócitos aqui são os que a gente conta no hemograma, que eles fazem parte da nossa imunidade, e o neutrófilo, ele faz parte do processo ali de contato com as células, com os invasores. E a gente tem os monócitos, né, que são derivados do monoblasto. O megacariócito, ele explode, eu adoro falar essa frase, o megacariócito explode e forma as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células, ok? Não são propriamente células ditas. E o proeritroblasto vai formar as hemácias. Terceiro passo, gente, ninguém falou isso para você, mas eu vou te falar. Você, analista clínico, vou olhar no teu olho agora. Você é um analista clínico? É, mas você também é um crítico de arte microscópica. Ó que nome chique. É isso que você tem que encarar no teu trabalho. Eu me lembro que uma aluna me chamou uma vez e falou, Lícia, olha que cristal lindo nesse microscópio. Vem ver, vem ver. Os alunos chamavam muito para ver cristal, porque todo mundo acha lindo aqueles cristais na urina. E eu falei, nossa, isso é lindo. Tava bem poeta nesse dia. Eu falei, nossa, isso realmente é lindo. Parece que foi uma arte que foi desenhada. E foi desenhada por Deus. Falei até essa pérola na minha aula. Você agora vai ser um crítico de arte microscópica na lista. Por quê? As pessoas vão chegar e falar: olha essa cromatina como está frouxa, essa cromatina como está condensada, mas ninguém vai te dizer. Você vai ver as nuances. É nas nuances que vai estar a diferença. Você vai ter que, sabe, fechar o teu olhinho, que nem um crítico de arte olha e tenta interpretar aquela obra de arte. Por que o pintor escolheu aquela cor? Por que ele escolheu aquela granulação? O que ele queria expressar através daquela arte? O que a tua célula quer expressar? O que ela quer te contar através do padrão de cromatina, através do padrão de citoplasma? Então, você vai ser o seu crítico de arte microscópico. Alice, mas eu tenho uma rotina muito grande, mas eu vou ficar horas e horas olhando uma lâmina. Foco é o quê? Qualidade. Então, você vai se dedicar a ler aquela lâmina, debruçar naquela lâmina com paixão, com amor e com delicadeza. Analisei todo o meu terreno, não deixa de analisar isso. Estudei, estou na ponta da língua do amadurecimento de células. Estudei todas as características das células, listei elas, entendi isso. Agora eu vou. Peguei uma lâmina com blastos, a minha dica, a minha recomendação, que não é só minha, mas é de toda a sociedade de hematologia, de órgãos internacionais em hematologia, que eu estou o tempo todo me atualizando, é conte essas células. Conte, pelo amor de Deus, não vai ver blasto. Ah, eu não sei o que é, não vou contar. Mano, tem que contar, gente, tem que contar as células, contar em populações distintas.
não vai contar o blasto como um neutrófilo, como um monócito. Você precisa ter no seu hemograma um lugarzinho para botar blasto, mieloblasto, monoblasto, linfoblasto, seja o que for. Você precisa contar em populações distintas, ok? Então, pegou um hemograma como esse, você vai contar 2 mieloblastos, 2 prolinfócitos, ou você pode pôr, gente, só blasto. A Alice, você já explicou que não dá para diferenciar, você pode ter só blastos, e daí você pode contar linfoblasto, mieloblasto, monoblasto, nessa caixinha de blastos. Agora, promielócito, você consegue ter uma noção que tem um promielócito, você consegue saber que ali é um mielócito, você consegue saber que é um metamielócito. Então, você pode diferenciar em populações distintas, porque como eu já expliquei, essa contagem vai dar para a gente saber se tem um desvio à esquerda escalonado ou não escalonado. Então, as recomendações atualmente é contar blasto. Porque uma dúvida que muita gente tem é o que eu faço quando eu vejo que eu tenho um blasto na lâmina? Você vai contar os blastos, simplesmente, você tem que contar e pôr no laudo. No passo quinto, você vai comentar as características morfológicas daquelas células. Contei 20 blastos. Nossa, muito blasto. Contei 20 blastos. Agora você vai comentar aquelas características. Já falei de todas as características, não falei? Você vai escrever no teu laudo todas essas características. Mas, Lícia, eu não sei escrever, foi muito rápido, eu não peguei. Olha isso que eu fiz para você. Analista, tira print disso. Tira print disso. É um resumo, é tipo um checklist. Só que assim, entenda que não existem extremos. Não existem só extremos, existem intermédios. Então, você vai descrever, escrever no teu laudo. A célula, como que estava a cromatina? Células com cromatina frouxa, com presença de esboço de nucleolo, contorno de núcleo regular, coloração de citoplasma acidofílico, abundante e rico em grânulos, relação núcleo-citoplasma alta. É isso que você vai descrever. Então, é meio que um checklist, mas entenda que pode existir uma cromatina que é meio frouxa e outra que é meio condensada. Você pode existir umas 20 células era frouxa, mas 30 eram condensadas. Você vai escrever isso no laudo, você vai escrever essas nuances. Lembram da palavra que eu usei? Nuances. Eu falava para meus alunos, quantifica em cruzes, em discreta, e não sei o quê. Você pode pôr. Alguns exibiam cromatina frouxa, outros exibiam cromatina condensada. Mas o que eu quero dizer, porque não dá para eu criar uma regra para todas as lâminas, porque cada lâmina é uma, gente. O que mata a gente é porque cada lâmina é uma, cada lâmina é única. Então, você vai pegar esse checklist e vai te ajudar a salvar a tua vida, para você não deixar de... Você usa essa checklist para analisar as células, para diferenciar as células e para escrever lá no seu laudo como que você vai fazer essa formação. Então, não se esqueçam que eu coloquei aqui. Comentem as características morfológicas. E a última dica, gente, é peça ajuda. Peça ajuda, seja humilde, peça, converse, fulano, o que que você acha que é isso daqui? Manda foto, né? Conversa com alguém, lê um livro, você não sabe de tudo ainda, tenta visualizar, tenta pedir essa ajuda, que nesse processo é muito interessante. Eu já passei horas numa lâmina de LLC que eu peguei, que era muito simples. Agora o erro que eu cometi era grande, eu ia descrever lá, eu vi que os linfócitos estavam estranhos, estavam meio que bizarros, assim, meio estranhos, então eu ia colocar linfócito atípico, né, inexperiente, só que o linfócito da LLC, o núcleo, ele tem uma rachadurazinha, mas que é um linfócito anômalo, né, que foi o erro que eu cometi, que eu coloquei no post hoje no Instagram. Então, quando eu falei com o professor e mandei foto, falou, não põe atípico, se você botar atípico reativo, você vai descartar a LLC, você vai chamar atenção para uma infecção viral. Então, essa ajuda tão simples, tão fácil, fez toda a diferença. Eu aprendi o assunto, nunca mais eu esqueci LLC. Eu sei que é uma lâmina de LLC, na hora que eu vejo, eu sei que é, porque eu tive essa questão de pedir ajuda, de mandar mensagem, de às vezes você precisa fazer mais do que você já faz.